Hoje nós vamos dar continuidade à nossa campanha, de Quaresma, nosso propósito de Quaresma. Também estamos fazendo assim em nossa igreja local. E hoje a terceira mensagem, Essa série é sobre o poder da entrega de Jesus Cristo. Aquilo que foi gerado a partir da entrega que Ele fez a toda a humanidade. E hoje nós vamos falar sobre a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que estamos usando nessa campanha está em Lucas 22, versículo 19 e 20. E tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O apóstolo Pedro diz que o Cordeiro de Deus, ele foi entregue, foi imolado antes da fundação do mundo. Ninguém pegou Deus desprevenido. Deus sempre esteve atento a tudo. E de uma forma muito preventiva, Deus já tinha o seu plano de resgate, de redenção da humanidade. Porque se a humanidade caindo, Deus já tinha como resgatar a humanidade. Por isso que o apóstolo Pedro, se apropriando de uma passagem do livro de Salmos, ele diz que o Cordeiro foi imolado, foi entregue antes da fundação do mundo. A entrega de nosso Senhor Jesus Cristo já aconteceu antes que o mundo existisse. Mas quando nós olhamos para esse texto, diz, quando ele pega o pão, parte, entrega aos seus discípulos, ele está declarando a sua entrega. Naquele momento ficou muito claro na cabeça dos seus discípulos que ele veio para se entregar. Ele não veio para disputar o trono com César, ou muito menos com Pilatos. Ele não veio disputar com os fariseus, com os mestres da lei. Ele veio se entregar. Na condição de homem, ele veio se entregar. E ele se entregando, ele está manifestando a vontade do Pai, de amar toda a humanidade. O amor de Deus é demonstrado nessa entrega. Por isso que nós aprendemos também com nosso Senhor a nos entregar. Essa entrega precisa ser plena, completa na nossa vida. Algumas pessoas querem dar só o coração para Jesus, algumas pessoas querem dar só o domingo para Jesus, algumas pessoas querem dar só a missa do galo para Jesus, outras pessoas querem dar só o Réveillon para o Senhor, mas nós precisamos dar tudo em nós, tudo que está em nós, o corpo, a alma, o espírito, todos os bens, todos os nossos relacionamentos, todo o nosso futuro, todos os nossos dias, nós devemos também entregar, compartilhar essa entrega, porque de graça recebemos e de graça também nós nos entregamos. Quando nós não nos entregamos ao Senhor, nós não estamos demonstrando que entendemos o que é receber essa entrega, receber esse presente que Ele nos deu. Por isso é que a entrega de Jesus, e naquele momento Ele usa dois elementos que estavam postos à mesa. Ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, que significava a celebração da saída do Egito, a libertação do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Jesus está celebrando com seus discípulos, mas naquele momento, depois de celebrar a Páscoa, ele diz: vamos agora instituir algo novo. Vocês agora estão recebendo em primeira mão uma nova aliança que está sendo feita. Nós vivemos a aliança de Moisés, vivemos a aliança de Abraão, vivemos a aliança de Noé, mas agora é uma nova aliança. E ele toma o pão, e ele parte aquele pão, e ele diz: este é o meu corpo, que é partido e entregue a vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão fazer isso.
não tinha algo mais simples, mais fácil de entender, didático, muito pedagógico para a igreja que estava se iniciando ali, essa nova aliança. Esse pão que simboliza o corpo de Jesus. O preparo daquele pão, porque era um pão sem fermento, somente trigo e água que eram misturados, compactado, amassado, sovado, como nós falamos, perfurado. Usava-se um instrumento parecido com um garfo para perfurar, para evitar que no momento do cozimento dele desse bolhas. Isso mostra o que Jesus teria que passar, porque antes daquele pão estar na mesa, aquele pão era uma semente de trigo. Jesus fez menção disso aos seus discípulos, e ele disse que se o grão de trigo não caísse na terra e não morresse, não poderia dar fruto. E quando o pão está na mesa, ele já tinha passado por um processo de plantio, de nascimento, de colheita, de novamente ser triturado, de ser moído para virar farinha. Todo esse processo está descrito pelo profeta Isaías, em Isaías 53, e ele diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi partido por nós. E no momento desse preparo, desde o trigo até chegar na mesa, aquele pão passou por um processo que lembra o sacrifício de Jesus. Todo o fogo, toda a dor, todo o moído, toda a entrega. Então ele levanta algo que representa muito bem o que seria a sua entrega. Queridos, a vida cristã, ela não é fácil. Ser um seguidor de Jesus não é fácil. Se está fácil para você, é porque você não está obedecendo e não está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Se está fácil para você, talvez você esteja sendo um seguidor conveniente. Talvez você esteja num cristianismo cultural ou no nominalismo, porque a vida de entrega ao Senhor Jesus Cristo, ela vai sempre passar por dores, por momentos difíceis, por pressões, por perdas, por lutas, lutos. Porque começou com nosso Senhor, não será diferente conosco. Se você está passando por momentos difíceis, e isso tem a ver com a sua fé, glorifica a Deus, porque você será recompensado pelo Senhor. Se a sua luta tem a ver com você ser fiel a Jesus, a palavra dele, você não negar a sua fé, não negociar os princípios de Deus, glorifica a Deus, porque isso vai passar, mas você está sendo aprimorado, você está sendo melhorado na sua vida. Acredite, é com dor mesmo, é com sofrimento, é engolir muitas coisas que muitas vezes nós não engoliríamos se não fosse pelo Senhor. É fazer sacrifícios que talvez não fosse o Senhor, nós não faríamos. Pequenos deles, a começar de coisas pequenas, como passar uma semana sem tomar café. Meu Deus do céu, que desespero, que tribulação, que dor de cabeça que não passa. Talvez para você essa semana vai ser a entrega do pão e da massa. Jesus amado, que será de mim essa semana? Você pode pensar, uma semana sem rede social. Olha, são coisinhas pequenas, comparado a coisas grandes, aos grandes sacrifícios que nós fazemos, entregas ao Senhor. Mas ele fez isso. Essa marca está em Jesus. Depois do pão, ele pega o suco de uva ou vinho e levanta e diz: este é o símbolo, o pacto, a nova aliança que nós estamos fazendo no meu sangue. Não era mais um cordeiro que deveria ser imolado, um boi, um bezerro, uma pomba. Não, agora ele está trazendo o sacrifício perfeito. O sangue que estava sendo derramado cobriria
todos os nossos pecados, é a remissão de todos os pecados. Por isso que esses elementos, eles não podem ficar somente à nossa vista, eles não podem ser apenas acessíveis aos sacerdotes. Esses elementos, o pão e o vinho, devem ser ingeridos, porque devem fazer parte. Jesus disse: se você não comer desse pão, não beber desse cálice, você não tem parte comigo. Se você não come a minha carne, não bebe o meu sangue, você não tem parte comigo. Jesus não tem que estar só ao lado de fora, não é só apenas um conhecimento, não é só uma teologia, não é um caminho, não é uma hipótese. Jesus tem que partir para dentro de nós, e é por meio desses elementos, a presença do Espírito Santo em nós, que representa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram dentro de nós, e esses elementos, o pão e o vinho, representam o corpo e o sangue de Jesus que estão na nossa vida. Esse sacrifício traz presentes para nós. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós somos abençoados. Você é abençoado? Nós somos abençoados, com muitas bênçãos. O apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus. Aonde? Nos lugares celestiais. E Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Diga comigo: Deus já me fez assentar com o Senhor Jesus Cristo nos lugares celestiais. E já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todos nós fomos abençoados. Então não é nenhuma surpresa você dizer que eu sou abençoado, fulano é abençoado. Nós somos abençoados porque Deus já nos abençoou, não com algumas, ou uma parte, não, com todas as bênçãos espirituais. Nós somos abençoados. O que fizemos para merecer isso? Nada. Ele fez de graça. Ele olhou para nós e disse: vou abençoar essas pessoas. Você é abençoado? Você está feliz por isso? Nós somos abençoados e ponto final. Nós não somos amaldiçoados, nós não somos mais merecedores da ira de Deus. Ele resolveu nos dar graça. A graça é o favor imerecido, é o que nos capacita para receber tudo que está liberado em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós somos abençoados. O contrário disso é completamente mentira. Nós somos abençoados, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Independente se você vai receber o seu aumento de salário esse mês ou não, você é abençoado. Independente da perda que teve esses dias, você é abençoado. Independente da enfermidade, da dor que você está passando, independente de qualquer coisa, você é abençoado. Ponto final. Você não é objeto da ira de Deus, você é objeto da bênção de Deus. Você é alvo da bênção de Deus. Amém? Mas eu quero falar bem rápido sobre 5 presentes que essa entrega de Jesus, corpo e o sangue dele, trazem para a nossa vida. O primeiro presente é a salvação eterna. Diga comigo: salvação eterna. Sabe o que é eterno? É aquilo que não está com prazo de validade. Nós, nessa vida, estamos muito acostumados com prazo de validade. Nossos relacionamentos, até eles, muitas vezes, têm um prazo de validade. Infelizmente. As coisas que nós fazemos, os nossos planos, as coisas que nós projetamos, o que nós consumimos, o que nós compramos, tem prazo de validade. Você realiza hoje um sonho de ter aquele carro dos seus sonhos. Se for lá na concessionária, tinha um laço gigante em cima dele, todo mundo te parabenizando por você ter comprado aquele carro em 100 vezes e vai levar metade do seu salário, mas você está feliz com isso? Amém? Mas quando for semana que vem,
Quando for daqui mês, um mês, daqui 6 meses, você não olha mais para aquele carro como você olhava no primeiro dia que você entrou nele. Primeiro, ele já perdeu o cheiro de novo. Eu não sei por que os carros perdem o cheiro de novo. Então, nós nos acostumamos a ter as coisas com prazo de validade. Tem gente que tem medo de ser abençoado, pastor Lincoln, porque ele fica naquela cisma. Nossa, está tudo correndo tão bem, eu estou até desconfiado que alguma coisa ruim vai acontecer. Você vê a mentalidade da pessoa? Nossa, está tudo bem, eu não passei nenhuma luta esses dias, está tudo tranquilo, ninguém me perseguiu, ninguém falou nada, minha sogra está uma benção, meu cunhado nem veio me visitar, aleluia! Meu patrão viajou, oh glória a Deus! Nunca mais dormi no sofá, oh Deus! Por quê? Porque a mentalidade é de coisas que têm prazo de validade. Mas o que Jesus veio fazer por nós, o pão e o vinho, querido, não tem prazo de validade. A salvação é para todos sempre. Amém. A salvação é eterna. No capítulo 6 de João, versículos 37 e 39, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? O Pai te deu a Jesus, diga amém. Você é uma dádiva de Deus para Jesus, e Jesus disse que aquele que o Pai enviou jamais rejeitará. Se você já teve problema de rejeição, se você já teve a infeliz experiência de ser rejeitado, olha, querido, desconsidere isso acontecer com Jesus, porque Jesus nunca vai te botar para fora de casa, Jesus nunca vai abrir a porta e dizer, olha, estou enjoado de você, Jesus nunca vai dizer, olha, essa semana eu não quero ver a sua cara, Jesus nunca vai chegar para você e dizer assim, olha, essa semana eu não quero nem ouvir a sua voz. Não tem essa hipótese, porque Ele fez uma promessa, aqueles que o Pai me der, eu jamais rejeitarei. Você podia levantar sua mão, dar graças a Deus e dizer, eu jamais serei rejeitado por Jesus. Não tem essa hipótese. As pessoas podem não gostar de você, você pode ser demitido, alguém pode te mandar para fora de casa, alguém pode fazer o que quiser, mas Jesus nunca vai fazer isso com você, você pode ficar tranquilo. Todas as vezes que você for ao trono da graça, chegue com confiança. Hebreus diz que nós devemos chegar com muita convicção, com muita confiança, porque nós estamos chegando ao trono daquele que está sempre pronto para nos receber, e sempre pronto para nos ouvir. Não tem um dia sequer que Deus fale, estou cansado das suas orações. Pelo contrário, Deus está incentivando que essa igreja, a Igreja Reviver, ore mais, porque Deus quer ouvir mais a sua voz, Jesus quer saber mais da sua vida, Jesus quer se interessar pelas coisas do seu dia a dia. Ei, irmã, se o teu marido não tem paciência para te ouvir, Jesus tem. Aleluia. Deus tem, não vai te rejeitar, não tem porta fechada. A porta está aberta. Agora, por que Jesus disse isso? Ele conclui, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Que coisa fantástica. Se nós copiarmos somente essa parte aqui e usarmos o nosso cristianismo, nós já vamos agradar a Deus em 100%. Fazer a vontade do Pai. Deixar a nossa de lado, as nossas triagens, os nossos preconceitos, os nossos filtros, os nossos caguetes, todas essas coisas precisamos deixar de lado para fazer a vontade de Deus. Ninguém fará a vontade de Deus se estiver medindo força com a sua vontade. Escute uma coisa, não ache que Deus vai mudar a vontade dele de hoje para amanhã. Se você está orando nesse sentido, esqueça essa oração, porque ela parece muito com feitiçaria. Deus não vai mudar de opinião. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável.
Não é Deus que tem que se ajustar ao nosso mundo, nós é que precisamos nos ajustar à vontade de Deus. O próprio Filho de Deus desce, diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Guarde isso no seu coração. Se eu fosse você, escreveria isso para você ler essa semana. Você tem que fazer, escreva no cartão, põe na geladeira: eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Porque nós somos enviados. Não temos mais vontade própria. Ou, se a gente tivesse vontade própria, se a gente colocasse em prática metade das nossas vontades, o mundo já tinha sido destruído, a igreja já não existia mais. Ô irmão, se toda vez que eu quisesse matar um crente na minha igreja, não posso exercer a minha vontade. Hã? Você tem essas vontades também de matar alguém? Ou só eu mesmo? Você tem também, Bominho? Glória a Deus, estamos no mesmo time, mesmo sindicato. Mas a gente não vai fazer isso? A gente não pode. Gente, quantas vezes a gente tem vontade de desistir? Essa tentação vem na vida do pastor toda segunda-feira. Vontade de desistir, vontade de largar tudo, vontade de fazer outras coisas. Agora, quando nós olhamos para esse texto, se Jesus, o próprio Deus, desce do céu, não faz a vontade dele, mas faz a vontade daquele que enviou, então por que eu? Por que você? Por que nós vamos inventar de fazer do nosso jeito, ao invés de fazer do jeito de Deus? Sabe por que as bênçãos de Deus são retidas na nossa vida? Porque a gente fica no embate com Deus para ver se Deus muda de opinião. Tem coisas que Deus já falou que não e a gente está insistindo. Tem coisas que Deus já mandou a gente fazer e a gente ainda está pedindo confirmação. Por que somos tão tardios em ouvir e obedecer? Presta atenção. A grande vantagem, Arturo, a grande vantagem de nós fazermos a vontade de Deus é que nós não nos responsabilizamos pelo resultado. O resultado não depende da gente. Quando você lê o livro de Jonas, você sabe essa história, e Jonas faz uma pregação chulé. Não, vamos combinar que aquele cara, ele não sabia, ele estava muito irado, ele queria que aquele povo todo, Nínive, morresse, Deus matasse 100 e tantas mil pessoas, ele queria muito que todo mundo fosse para o inferno. Um profeta de Deus. Se o resultado da pregação fosse o que ele esperava, Deus não tinha salvado aquela cidade. Então, independente de como nós vamos fazer, acredite, se nós fazemos a vontade de Deus, o resultado é responsabilidade de Deus. Diga comigo: o resultado de eu fazer a vontade de Deus pertence a Deus. Aleluia! Eu posso fechar os olhos e executar a vontade de Deus, confiando que Ele é responsável. Você pode orar, Deus mandou você orar por alguém, para essa pessoa ser curada, ore. Não precisa ser uma oração de meia hora, não precisa você bater o pé, você só precisa orar. Deus vai curar. Amém? O que Deus mandar você fazer, faça. Não duvide, apenas faça. Você pode ser uma coisa muito esquisita, de repente é no meio da rua, às vezes é na fila do mercado. Deus mandou você fazer alguma coisa, dirigir uma palavra para alguém de conhecimento. Faz. Não tenha medo de passar vergonha. Diga assim: olha, eu não sei o que é isso não, mas eu estou com uma vontade muito grande, eu acredito que é Deus. Mandou eu falar isso para você. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu estou falando. Tchau. Vaza. O resultado pertence a Deus. Por isso que Jesus foi perfeito em tudo o que fez, porque Ele fez a vontade daquele que lhe enviou. Não tente mudar nada, não acrescente nada, não tire nada, não faça nada que o Pai não mandou você fazer. Por isso que a salvação que nós ganhamos, ela é eterna. O que eu preciso fazer para ser salvo?
preciso pagar a penitência, eu preciso fazer obras de caridade. Tem muita gente que não tem certeza da sua salvação. Queridão, Romanos 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo, ele diz: se você confessar com a sua boca, o quê? Que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu creio primeiro no meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E com minha boca eu confesso, e quando eu confesso, Paulo está dizendo, você imediatamente é salvo. De onde Paulo tirou isso? Do ladrão que foi pregado junto com Jesus. Quando ele confessa Jesus como seu rei, ele diz: se eu entrar no seu reino, lembra de mim. O que ele estava fazendo? Ele estava crendo no seu coração que aquele que estava do seu lado é Jesus Cristo, o Messias, é o seu Senhor, é o seu Salvador. Ele diz: o Senhor se lembre de mim quando entrar no seu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje você estará comigo, aonde? No paraíso. Oh, aleluia, aleluia. Ele não foi batizado, ele não deu tempo de fazer o catequismo, ele não participou do circuito, ele não fez os 3 passos da fé, ele não fez a campanha dos milagres, não, ele só creu e entrou com Jesus no paraíso. Hein? Que tal? Não dá uma inveja? O cara maloqueirou a vida toda. Bandidão mesmo, imagina, bandidão. 150 anos de cadeia, saiu a sentença, vai ser morto. E quando os heróis da fé, Abraão e toda aquela turma do Antigo Testamento, estão esperando Jesus entrar no paraíso, entra um cara com ele do lado, todo mundo querendo saber, e aí, quem é esse apóstolo? Quem é esse aí? Esse aí deve ser uma pessoa de alta patente. E Jesus disse: é um ladrão que eu achei ali e trouxe. Que tal para você? Por que você fica menosprezando e duvidando da salvação em Cristo Jesus? Jesus cumpriu a sua promessa. Da mesma forma que ele prometeu e cumpriu na vida daquele ladrão arrependido, daquele malfeitor arrependido, Jesus fará também conosco. Seja na sua volta ou se nós morrermos antes, o nosso destino é um só: o céu. Nós somos salvos para toda a eternidade. Quem crê nisso? Eu creio. Se você ainda não crê, você precisa fazer sua confissão de fé. E você não precisa morrer como o ladrão da cruz, você pode batizar antes. Você pode fazer o caminho da fé. Segundo presente que Jesus nos dá é o pleno perdão dos nossos pecados. Diga: eu sou plenamente perdoado. Isso tem que estar consolidado no nosso coração, tem que estar gritando. A gente tem que acordar, levantar da cama e dizer: eu sou plenamente perdoado por Deus. Porque no meio do percurso, durante o dia, Satanás, o acusador, vai aparecer com as histórias esquisitas. Porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. E ele é bom para cobrar até os dias que a gente não ora. Você não orou hoje? Você não leu a Bíblia já tem uma semana? Perdeu até o óculos dentro da Bíblia? Já apagou até o aplicativo da Bíblia, do celular? Você gritou, chutou o cachorro. Você não é crente, não. Então, quando nós somos alvejados com esses tipos de ataque, questionando se somos perdoados ou não, nós precisamos combater essa mentira com a verdade. Eu fui plenamente perdoado por Jesus Cristo. Amém, queridos? O sangue dele está na nossa vida, isso significa que
há uma justificação. Não são os meus pecados que estão aparecendo diante de Deus, mas é o sangue de Jesus que está sobre a minha vida, a sua vida. Os seus pecados estão perdoados. Ele fez tudo completo. Não é apenas a salvação, mas a salvação com direito a perdão dos seus pecados. Você deveria sair daqui hoje sentindo o perdão de Deus. Parar de se culpar. Parar de ficar vasculhando o lixo da sua vida e tentando achar uma forma de justificar os erros. Parar de se culpar. Parar de se cobrar. Esse nível de perfeição que você está querendo chegar na força do seu braço é impossível. E toda vez que você tentar servir a Deus com a força do seu braço, você vai se frustrar. Todos nós vamos nos frustrar. Porque não é na força no nosso braço, é debaixo do sacrifício de Jesus, é debaixo da cruz de Cristo, é debaixo do sangue de Jesus. É aí que nós somos fortes, querido. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Apóstolo Paulo diz, quando eu digo que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque é o poder de Deus que está sobre a minha vida. Você não tem que ficar fazendo mais nada para ser perdoado, acredite. Essa é uma doutrina que não te pertence. Isso é lá com os kardecistas. Eles acreditam que precisam fazer coisas boas, servir sopa no hospital, dar coisas para as crianças, para apagar um pouco dos pecados. Nós não cremos dessa forma, porque a Bíblia não diz dessa forma. A Bíblia diz que o mérito é todo de Jesus. Ele morreu na cruz e perdoou os meus pecados, os seus pecados. Estamos perdoados. Aleluia. Você podia sorrir para o seu irmão ao seu lado e dizer, que bom que você foi perdoado. Aleluia. Perfeitos? Não. Perdoados. A gente tem que aprender a lidar com os nossos irmãos da fé, sabendo que Jesus morreu por ele. Mesmo no dia que a gente quer estrangular ele. Ele faltou ensaio, furou, disse que ia, não foi, na última hora deu um bolo e essas coisitas mais. Mas acredite, Jesus está olhando para o seu irmão um olhar de misericórdia. Mas se ele melhorar um pouquinho, fica melhor. Ame. Ame, porque o perdão que você recebeu de Jesus é o perdão que está disponível também para qualquer pessoa. João, o apóstolo do amor. Esse cara, ele já orou para Deus mandar fogo do céu. Ele disse, se o Senhor liberar, nós vamos fazer uma campanha agora, e nós vamos orar, e vai vir fogo do céu, e vai consumir os samaritanos, tudinho, esse cara aqui. Mas depois ele é conhecido como o apóstolo do amor. Veja bem, como Deus transforma. Alguém que queria orar, pediu autorização de Jesus para orar, e ia cair fogo do céu e ia queimar todo mundo. Não sabia lidar com a rejeição. Quando a gente quer se vingar, a gente ainda não aprendeu a lidar com a rejeição. Toda vez que nós queremos nos vingar, evitar as pessoas, nós precisamos ser curados a respeito da rejeição. A rejeição é um problema muito sério para a humanidade. Porque toda vez que a rejeição gritar dentro de mim, ela vai me impedir de aceitar o perdão de Deus e aceitá-lo como Pai na minha vida. Eu vou duvidar de Deus, dadas as minhas experiências ruins. Então se livre da rejeição. João se livrou da rejeição e escreve na primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Tem aí? 1 João 1, 9. Toda a igreja. Aleluia. Diz que ele é o apóstolo do amor. Não está mais negócio de mandar fogo, não. Acabou isso. Ele diz, a gente só precisa fazer uma coisa. Concordar com Deus. Confessar, anote isso. Confessar é concordar com Deus.
Quando eu confesso, eu estou concordando com Deus. Eu confesso os meus pecados. E Ele faz o quê? Ele é fiel. E o que mais? Justo. Por que justo? Porque a justiça já foi feita na cruz. Ele é justo para perdoar os nossos pecados e purificar ainda de toda a injustiça. Diga graças a Deus. Terceiro presente, nós ganhamos com o pão e o vinho, o privilégio de participar dos milagres de Deus. Que coisa fascinante. Além da salvação, perdão dos nossos pecados, agora nós podemos participar dos milagres de Deus. Quem precisa de um milagre de Deus agora? Fique de pé, quero orar por você. Fique de pé. Vamos falar com Deus agora sobre esse milagre, já que é um privilégio. Nós temos o privilégio de participar dos milagres de Deus. Deus é poderoso. O pastor Lincoln já liberou aqui nessa atmosfera. Eu quero também orar contigo agora. Põe a mão no seu coração. Uma rendição ao Senhor, uma entrega. Pai, nós estamos na tua casa. Essa casa é uma casa de oração. Há uma atmosfera do céu aqui. O Senhor está presente nessa casa. O Senhor é dono, Deus amado, de todos que estão aqui. E há, meu Deus amado, necessidades, coisas que estão além das nossas forças, coisas que estão além, Deus amado, do nosso alcance. O nosso contra-cheque não pode alcançar. Senhor amado, o médico não pode fazer mais nada. Ele falou que não pode fazer mais nada. Senhor, Ele disse que é um paliativo, Deus eterno, mas nós confiamos na palavra que sai da Tua boca. Nós confiamos que a última palavra, ela sempre será do Senhor, Deus. Aqueles que estão hoje de pé, Deus amado, precisam de um milagre. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso, Deus. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos crendo e do que nós estamos pedindo. Pai, que seja da Tua vontade, Deus, que essa semana o milagre seja antecipado, Deus amado. Aconteça, Senhor amado, algo surpreendente, Deus. Aquilo que nós não conseguimos nem imaginar. Que sejam coisas simples. Que o Senhor use pessoas, onde elas estiverem, simples, pessoas poderosas, gente que pode assinar, Deus amado, esse documento. Eu não sei, Deus amado, o Senhor pode fazer, Pai. Que seja para a honra, a glória do Teu nome, nos faça participante desses milagres, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Pode sentar. O privilégio de participar dos milagres de Deus. Domingo que vem, você vai testemunhar aqui, você vai mandar o testemunho, pastor, de dizer do milagre. Você acredita nisso? Nós oramos para isso. Todo milagre é para a gente glorificar a Deus. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com Jesus. Haverá multiplicação. Glória a Deus. Eu amo essa citação de Tomás de Aquino. Ele diz que a celebração da ceia, a Eucaristia, é a saúde da alma, do corpo, remédio de toda enfermidade espiritual, cura os vícios, reprime as paixões, vence ou enfraquece as tentações, comunica a maior graça, confirma a virtude nascente, confirma a fé, fortalece a esperança, inflama e dilata a caridade, ou seja, o amor. É poderoso demais, não é só um ato, um memorial, não é só lembrar do sacrifício, não, é algo que nós podemos viver hoje, ao participarmos da ceia do Senhor. Acredite, a ceia do Senhor faz transformações na nossa vida, porque é o corpo e o sangue de Jesus. Há um pastor, e ele conta em um livro, que ele experimentou o poder da ceia do Senhor. Em um dia, ministrando para homens, vivia ministrando para homens, e um dado momento, em um hotel sozinho, ele se sentiu tentado a pornografia, algo que não era comum à sua vida, mas naquele dia ele sentiu aquela pressão, sentiu-se tentado àquilo. E ele cogitou isso no seu pensamento, nem abriu o computador, mas ele cogitou aquilo. E ele imediatamente, ele pensou e orou: Deus, de onde está vindo isso?
Isso não está do lado de fora, isso está dentro de mim. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto disso, de onde veio. Há ainda alguns resquícios disso na minha vida. E ele lembra do Salmo de Davi: Senhor, sonda o meu coração e vê se tem um caminho mau. E ele entra ali em oração, e Deus ministra a vida dele. E é interessante, ele imediatamente providenciou o suco de uva e o pão. Olha a ferramenta que Deus deu para ele. Ele abriu, ele diz: eu abri o meu laptop, deixei aberto e ceei na frente do meu computador. E eu disse para mim, eu disse para os meus inimigos, e eu disse para o próprio Cristo: eu tenho uma aliança com o Senhor e é mais forte do que qualquer desejo, do que qualquer tentação na minha vida. Aleluia! Que coisa poderosa. Que coisa poderosa. Às vezes nós achamos que é algo que está somente relembrando, né, um memorial. Nada disso, querido. É um movimento, é uma ação do Espírito de Deus na nossa vida, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo Jesus. O quarto presente que nós recebemos é a cura da alma. Coisa poderosa. Se for para Deus só salvar e levar, não precisa nada disso. Mas quando vamos viver nessa terra e vamos viver em comunidade, nós precisamos ter a nossa alma curada. Curada. Deus está trabalhando para curar a sua alma. Você que já foi salvo, seus pecados já foram perdoados, mas se tem algo na sua alma, uma ferida ou várias feridas que estão abertas, há dores na sua alma, traumas, todas essas coisas que muitas vezes nós carregamos na nossa vida, Deus está dizendo essa noite que está pronto, disponível para curar você e qualquer pessoa. Eu sou pão da vida, Jesus disse. Quem comer de mim terá a vida eterna. Meu irmão, não vai ter mais fome nem sede. É algo completo dentro de nós. O cristão não tem motivos para viver enfermo na sua alma, tendo um Deus que mora dentro dele, que está disponível para lhe ajudar a curar as suas feridas. Se nós recebemos o perdão dos nossos pecados, é porque Deus está nos habilitando a perdoar também, porque a maioria das doenças da alma estão na falta de perdão, na mágoa que nós carregamos, no ressentimento que nós carregamos, nas dores que nós carregamos, nas feridas que nós ficamos lambendo de vez em quando, idolatrando as nossas feridas, colocando acima de Deus, se vitimizando, achando. Tem gente que só fala das suas dores. Tem gente que só fala das suas dores, senta a uma mesa para tomar um café, vai trabalhar, ele só está falando das suas dores, através das reclamações, através das críticas, através das perseguições às outras pessoas. Toda ferida, ela se manifesta. Nós precisamos entender que Deus quer curar-nos completamente. Tim Keller diz: a cura que Jesus oferece não é superficial. Ela alcança as profundezas da alma, transformando-nos de dentro para fora. Cura, gente. Aqueles 12 discípulos foram curados, um deles não quis ser tratado, abandonou Jesus, o traiu. Mas todos eles foram curados em suas emoções, em suas dores, transformados. Os covardes se tornaram corajosos, porque a covardia é uma manifestação de doença na alma. Não é só o nosso ego, é um ego enfermo. Contaminamos as outras pessoas, adoecemos as pessoas que estão perto de nós, porque estamos doentes. É algo que se espalha como um vírus.
Se você está convivendo com uma pessoa crítica, daqui a pouco você também se torna um crítico. Se você está convivendo com alguém que murmura o tempo todo, reclama de tudo, daqui a pouco você está fazendo o mesmo. Isso é contagioso. Agora, quanto mais o sangue de Jesus, se você é curado, você vai espalhar a cura do Senhor Jesus Cristo. Se você foi restaurado em suas emoções, você vai restaurar a vida de outras pessoas. Pastor Fabiano diz que toda ferida fechada é um ministério aberto. Uma pessoa que é curada, ela se torna um propagador de cura através do nome de Jesus. A mulher samaritana foi curada em alguns instantes ao lado de um poço, foi restaurada completamente, curada suas emoções, e ela sai gritando: eu achei o homem que resolveu a minha vida. Vocês deveriam ir lá vê-lo. Se tornar uma testemunha. Foi por isso que Jesus disse que nós seríamos as suas testemunhas, porque eu só posso testemunhar daquilo que Jesus fez na minha vida. Sejam minhas testemunhas. Você curado se torna uma testemunha de Jesus por onde você passar. Não há doença na alma que Jesus não possa resolver. Em último lugar, o presente de Jesus para nós é um renovo para as nossas forças. Diga: Senhor, Senhor, renova a minha vida. O renovo, gente, é algo muito importante. Muito importante, porque quantas vezes nós estamos cansados, fadigados, a mente já não consegue mais funcionar, a gente já não consegue mais, sabe, ter aquele gosto, a comida perde um sabor. Salomão diz que a alma farta até pisa nos favos de mel, despreza as coisas importantes. Nós precisamos de um renovo, e o pão da vida vem para renovar-nos. Olha o que Jesus diz em João 6, versículo 48 a 50. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Diga: morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Deus tem renovo para a sua vida. As pessoas comeram maná durante 40 anos no deserto e morreram. Alguns morreram antes dos 40 anos, outros morreram depois, né? Mas Jesus está dizendo: quem comer do pão vivo que desce do céu não vai morrer. E aquilo que não morre é renovado. O que Deus quer fazer nessa noite na nossa vida é nos dar um renovo. Se você está cansado, você se encaixa perfeitamente no convite de Jesus, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem precisa de um descanso de Deus, fique de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar. O pão e o vinho nos trouxeram presentes: salvação, perdão, milagres, cura e renovo em nossas forças espirituais. Esse é o convite de Jesus. Que bom que você aceitou. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se